Esta ocorrência capturou um dos momentos mais devastadores que uma filha poderia presenciar. A polícia de Ohio é chamada para uma emergência de invasão à residência. Porém, o que eles vão encontrar é uma cena verdadeiramente macabra. Está tudo muito estranho e quieto, até que os oficiais escutam o grito de uma menina e resolvem entrar na casa. I can hear her screaming in there. Front door's locked. Hacker police! Hacker police! Eles se deparam com Brenda Powell, de 50 anos de idade, gravemente machucada e inconsciente no chão da própria casa, com sinais evidentes de um ataque brutal. No entanto, por mais cruel que esse crime se mostrasse ser, nada poderia preparar os investigadores para a verdade sinistra ao solucionar esse caso. Mas antes de tudo, precisamos entender a situação. Acontece que Brenda havia sido atingida com uma forte pancada na parte de trás da cabeça e estava com múltiplas perfurações na área de seu pescoço. Imediatamente, os paramédicos são chamados. De cara, parecia óbvio, alguém entrou naquela casa e atacou Brenda. A janela dos fundos estava quebrada, os móveis da casa todos fora do lugar. Na casa também estava presente a filha de Brenda, chamada Sidney Powell, porém em um estado de choque absoluto. Ela não conseguia parar de gritar e chorar, sendo levada para fora daquela cena horrível por um policial. Na real, a situação era tão tensa que nem tinha sido Sidney que havia ligado para a polícia, e sim uma pessoa de fora. Se liga que coincidência. No momento do ocorrido, Brenda estava ao telefone com Mark Hall, um dos professores de Sidney da faculdade, quando de repente ele escutou Brenda gritando apavorada, com barulhos altos de fundo. Logo em seguida a chamada caiu. Mark obviamente ficou preocupado, então retornou a ligação, mas dessa vez uma voz diferente atendeu a chamada. Imediatamente ele desligou e percebeu que deveria chamar a polícia. Agora, os policiais precisam ser super rápidos para pegar as informações desse caso, pois era claro que aquele crime havia sido cometido há pouquíssimo tempo, e quem quer que fosse o criminoso com certeza não estaria tão longe. E então, enquanto leva Sidney para fora, um policial tenta entender o que aconteceu. What happened? What's going on? What's going on? We heard a bang, and she told me to get out, and then I heard screaming, and I came back, and she was on the ground. O oficial leva Sidney até o carro, mas é aí que ele percebe que ela também tem um machucado grave. Ela está com um corte bem profundo na mão. Are you cut? I don't think so. Yeah, you're cut some. I don't think so. Yeah, your hand. Ouvindo isso, ela senta no chão e começa a chorar mais ainda. I don't know. Check that victim in there. Até que do nada aparece esse cara. I don't know. We just got it. The dad, Sidney. I don't know. I don't know. Esse é Steve Powell, pai de Sidney e marido de Brenda, que acabou de vir do trabalho sem entender nada do que está acontecendo. Did you live here, sir? Yeah. Okay. That's my wife and there's my daughter. Okay, how old's your daughter? She'll be 20 in March. She's 19 as of today. Mal sabe ele, mas em breve estará em uma sala de interrogatório, descobrindo que sua vida praticamente acabou. Steve fica agoniado com a cena, ele quer entrar em casa e ver o que aconteceu, mas os policiais não deixam. Is she coming out? Not yet. Todos ali estão esperando a ambulância chegar para tentar socorrer Brenda. Enquanto esperam os paramédicos, os detetives estão analisando a cena do crime. Até que esse investigador percebeu um detalhe estranho na casa, que fazia a investigação começar a mudar de rumo. Acontece que havia um vestígio de sangue na janela quebrada. E isso era algo extremamente importante de se saber, já que mostra então que muito provavelmente a janela não foi usada pelo criminoso para entrar na casa, e sim que ela só foi quebrada depois do ataque pelo próprio agressor. Ou seja, aquela janela havia sido destruída de propósito. E logo os detetives vão descobrir o motivo e perceber o quão importante aquilo foi para solucionar o caso. Mas voltando lá para o momento da ocorrência, quando o investigador viu algo que o fez ter seu primeiro suspeito. Okay, do we know who, where, which way? This younger guy. I'm looking through here and I can see pictures. Yeah, probably her brother.
Detetive suspeita da pessoa que estranhamente era a única que ainda não estava em casa, o outro filho de Brenda e Steve, irmão de Sidney. E ele suspeita porque, além da cena mostrar que aqueles ataques provavelmente haviam sido feitos por um homem, o investigador também encontrou umas fotos estranhas no quarto do garoto. A polícia então precisa do máximo de informações possível. Logo em seguida, a ambulância finalmente chega. Brenda é socorrida e levada ao hospital em estado crítico, mas com vida, enquanto Steve e Sidney são levados para o interrogatório policial. Na delegacia, Steve está sendo interrogado, aparentemente sem fazer a menor ideia do que realmente aconteceu. Steve explica como ficou sabendo da situação. Ele conta que na realidade recebeu uma ligação desse cara aí, que é um amigo dele da polícia, contando que havia ocorrido um chamado sobre uma mulher em desespero e possível invasão à residência, para casa dele. Na hora, Steve ficou extremamente preocupado e começou a ligar para sua esposa e filha, porém ninguém o atendia. Então, enquanto estava a caminho de casa, ele recebeu uma ligação de Sidney. Ao ouvir isso, ele disse que começou a tentar acalmar sua filha, dizendo que já estava a caminho e que a polícia já deveria estar próxima. Porém, é nesse momento que Steve é interrompido por uma notícia terrível. O hospital havia acabado de comunicar ao departamento policial que Brenda Powell não resistiu aos ferimentos. Segundo o médico legista, a causa foi um traumatismo craniano por uma ação contundente na região da nuca, juntamente a múltiplos ferimentos no pescoço provocados por um objeto perfurante. Ao todo, foram identificados 30 ferimentos perfuro-cortantes na região do pescoço. Um ataque extremamente cruel e brutal contra alguém cuja essência em vida era justamente o oposto disso. Brenda Powell, além de ser uma mãe reconhecida pelo afeto e atenção à sua família, também dedicou 28 anos de sua vida ao Hospital Infantil de Akron, especialista em tratamento de câncer infantil e distúrbios no sangue. Ao receber essa notícia, Steve começa a chorar imediatamente. A sala inteira é tomada pelo clima de tristeza. No entanto, Steve precisa ser forte, até porque, infelizmente, as notícias ruins não acabaram aqui, já que, durante todo esse tempo, a investigação policial continuou. Os detetives estavam tentando solucionar aquele caso o mais rápido possível, e acontece que eles conseguiram. A pessoa responsável pelos ataques que desviveram Brenda Powell havia sido Sidney, sua própria filha. Steve não pode acreditar no que está ouvindo. É como se a vida dele tivesse perdido o sentido. Em um mesmo dia, ele perdeu sua esposa e descobriu que sua filha foi a responsável por aquilo. Mas então, como os investigadores conseguiram solucionar esse caso tão rapidamente? E o que realmente aconteceu entre Brenda e Sidney para ser levado a um fim tão cruel? Então, uma das peças principais são as informações dadas por essa moça aqui.